Muito feliz de ver vocês aqui nessa manhã. Como é importante a gente estar aqui como igreja, como família. Como é lindo ver os irmãos tomando café, compartilhando com o outro, sorrindo com o outro. E Deus tem nos surpreendido nesses dias de formas que nós não conseguimos agradecer a Deus. Estou feliz pela vida da Daniela, do Rodrigo, que está aqui. Estou feliz, por cada um de vocês, Ronaldo, que está aqui. Você faz parte da minha mensagem, Reinaldo. Através de você que eu fui inspirada nessa mensagem que eu vou pregar nessa manhã. E queria agradecer a Deus pela nossa igreja, Pai, que é uma igreja que teme ao Senhor, que serve o Senhor com alegria. E cada palavra, cada louvor, cada testemunho, tudo coopera para a glória do Senhor, para a palavra. E queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas. A Carol já pregou metade da minha mensagem nessa manhã. Os louvores, pastor Vanderlei. E, como diz o Reinaldo, essa igreja é de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós em cima desse altar, para que a gente não venha fazer nada de nós mesmos. E eu queria que essa palavra que você já leu tantas vezes. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos ela de cor. Mas viver a palavra, irmão, é difícil. Se alguém disser que é fácil obedecer a Deus, se alguém disser que é fácil viver a palavra, e muitas vezes nós lemos a palavra e é uma palavra tão bonita, às vezes nós pregamos ela até com ousadia, mas existe momento da nossa vida de praticar ela. É difícil. E só a dependência de Deus, só o Espírito Santo. E eu queria ler com você essa palavra que vocês conhecem, talvez até de cor, como eu conheço essa palavra de cor. Mas eu tenho aprendido, Deus me deu essa palavra de madrugada, há umas semanas atrás. Era para mim estar ministrando ela no domingo. E eu não senti paz no meu coração de ministrar ela. Aí eu pedi para o pastor Vanderlei estar ministrando sobre identidade, porque estava sendo pregado lá no retiro, 3 dias, o tema lá, identidade. E o Senhor disse, ponha ele para falar da minha palavra. E no momento certo você vai, esse não é o momento certo você vai trazer essa palavra. E eu vivi essa palavra, e então hoje eu tenho ousadia de dizer que eu posso pregar ela, hoje aplicando sobre a minha vida, e sei que Deus vai falar com você. E o tema dessa palavra nesta manhã é perseverança. Perseverança. Guarde bem essa palavra. Ainda que você não consiga pegar toda ela, mas você guarda essa palavra. Em certos momentos da sua vida, você vai dizer, eu preciso de uma só coisa, perseverança. E a perseverança é que vai fazer nós chegarmos até o céu. E aqui diz assim, parábola da viúva persistente. Persistente e perseverança. E diz assim, e versículo 1, Lucas 18, Evangelho de São Lucas, capítulo 18,
Pode ir tranquilo, não vou falar muito, porque o Carol já pregou um pedaço aqui, o culto já tem concordância, mas que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, aleluias, amém? Diz assim, Evangelho de São Lucas 18, capítulo 1, diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, eu queria que você já guardasse essa palavra. Orar sempre e nunca. A palavra nunca não é 1 ano, não é 2 anos, não é 20 anos, não é 100 anos, nunca. Então, o primeiro item aqui, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esse é o primeiro item que, para nós encaixarmos, adquirir, plantar fé, né? Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé, ela tem que ser plantada. E no tempo certo, dará o fruto que desejamos. Amém? E aí diz assim: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Então, imagine nessa manhã um juiz que não temia Deus, que não cria em Deus, e nem uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que crê em Deus, já é difícil respeitar um ao outro hoje. Uma pessoa que crê em Deus, está difícil hoje respeitar um ao outro. Agora você imagine uma pessoa que não teme a Deus. Ele olha para si mesmo. E ele não está aí com ninguém. Ele não, a sua causa para ele não interessa. Ele pensa em si mesmo. Ele não respeitava os homens. E havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Nós não sabemos. Sabemos que nós sabemos aqui que era uma viúva. Quem é que dá crédito para uma viúva? Nós não sabemos a idade dela, não sabemos qual era a causa dela, mas ela tinha uma causa. E esta causa dependia desse juiz. Ela não tinha outro que pudesse resolver essa causa dela, a não ser esse juiz. Mas como fazer que ele entendesse isso e que ele olhasse para o seu problema? E aí aqui diz a palavra que por algum tempo não quis atender. E por algum tempo, não diz também quanto tempo, quantos anos foi, que essa mulher viúva, ela ia todos os dias até esse juiz. E ela ia, não desistia. Talvez que ela levou muitos não, mas ela era persistente. Ela perseverava, ela não desistia. E depois, por algum tempo, não quis atendê-la. Aí vem ponto e vírgula. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Eu não temo a Deus e eu não respeito ninguém. Todavia, como esta viúva me molesta,
Me incomoda, não está escrito aqui, mas nós podemos imaginar. Me incomoda. Então, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte, e não me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Olha, o injusto juiz. E Deus não fará justiça, versículo 7. E Deus não fará justiça ao teus escolhido, que clamam a Ele dia e noite, e ainda que tardio, ainda que não seja na hora que nós queremos, e ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem. Porventura, não achará fé na terra? E esta palavra, ela traz um grande ensinamento para nós hoje, sobre perseverança. Nós estamos vivendo em dias, irmãos, eu trabalho pelo celular, onde eu converso com as pessoas, eu atendo as pessoas pelo celular. E uma das coisas que mais eu ouço, e coisas que às vezes eu não sei nem como resolver, a não ser orar. E uma das coisas que mais eu ouço é: eu não aguento mais, eu vou desistir, eu cansei, para mim chega, vou deixar essa causa de lado, vou desistir. E quando eu estava lendo sobre essa palavra perseverança, o Senhor começou a falar muito forte no meu coração, de quanto nós precisamos de persistência e perseverança para nós chegarmos até o fim, até aquilo que Deus quer para cada um de nós. E essa palavra nasceu no meu coração. Eu estou emocionada nessa manhã. Essa palavra nasceu numa madrugada. Eu amo muito aquele rapaz que está sentado lá atrás. Eu sou apaixonada por ele, eu amo ele demais. Sei que o Isaías também já passou por muitos. Mas é impossível não gostar daquele rapaz. Ele mora na rua por muitos anos. E uns tempos atrás, conseguiu uma clínica para ele. E ele foi, e ele sempre vai e volta. E dessa vez ele voltou, e quando ele volta, ele vem direto para minha casa. E ele vem e ele fica, cada 10 minutos ele está na porta da minha casa. E quando foi nesses dias que estava chovendo direto, e eu ficava orando: Deus, tem misericórdia do Ronaldo dormindo no meio dessa chuva, Senhor. Chuva a noite inteira, sem parar um minuto. E quando foi uma madrugada, o primeiro dia que ele veio da clínica, de madrugada já estava ele lá gritando: pastor, eu não sei imitar o Reinaldo que imita ele direitinho. Pastora, pastora, e a voz foi aumentando. Pastora, eu acordei, pus o travesseiro na cabeça e falei: ah, não. 3h20 da manhã, não acredito. Aí eu levantei, fui lá, atendi ele, estava todo ensopado, todo molhado, todo entanguido. Meu coração doía de ver ele nesse estado. Falei para ele: Ronaldo, você estava na clínica, você estava lá bem,
Você dormia, tomava banho quente, por que você fez? E ele só fala para você, Deus é fiel. Mesmo no meio de toda situação, ele fala para você, Deus é fiel. Aí, só que, voltei a dormir. Daqui a pouco, ele aparece de novo. Pastora, aí eu fiquei brava. Falei, Reinaldo, vai. Aí o Reinaldo, Sônia, o Ronaldo está chamando de novo. Eu falei, Reinaldo, agora eu não vou. Vai você lá e atende ele. O Reinaldo falou para mim, não, vai você, porque não adianta eu ir, que ele quer você mesmo. E eu fui de novo. Levantei, fui de novo. Aí ele disse para mim, desculpa, viu? Mas não sei o quê. E a bolsa dele, com as roupas dele, estava lá para ele pegar uma blusa, que ele estava todo ensopado. E quando eu voltei para minha cama, quando foi de madrugada, eu acordei e eu fiquei pensando, sabe? E o Reinaldo falou assim para mim, vai. Eu falei, eu não vou atender ele nada. Agora eu já estou com sono. Aí o Reinaldo falou assim, se você não for, ele vai acordar a vizinhança toda. Então é melhor você ir, senão ele vai acordar, porque ele foi aumentando o tom de voz. Pastora, pastora, pastora. E aí eu fui, né? E quando foi depois de madrugada, eu estava orando, Senhor, eu sei que o Senhor ama ele. Eu sei que o Senhor não vai desistir dele. E aí o Senhor começou a falar comigo sobre nós. O Senhor falou, me deu essa passagem da Bíblia, e o Senhor dizia assim, que essa mulher conseguiu tocar no coração daquele juiz, porque ela foi persistente, ela perseverou, até o ponto que ele não aguentava mais aquela mulher, e ele foi lá e resolveu a causa dela, porque a causa dela só o juiz podia resolver. Não adiantava outra pessoa ir lá e dizer, olha, deixa que eu resolva a causa da senhora, porque que tinha que ser só o juiz para resolver a causa dela. Somente o juiz podia resolver a causa dela. E o Senhor começou a falar no meu coração, irmão, tem causa nossa aqui, que é só o Senhor que pode resolver. Nós podemos orar um pelo outro. Que bom se eu pudesse. Todas as pessoas que me procuram, se eu pudesse resolver o caso da pessoa. Eu posso orar pela pessoa, eu posso ajudar de alguma forma, mas a solução só vai vir do Senhor, né, Rodrigo? A solução só vai vir dele. A dependência é total dele. Por mais que nós fazemos a nossa parte, por mais que você se esforce, você faça, mas tem causa que é só Deus para fazer. Mas quando nós permanecemos, como esta viúva, quando nós permanecemos, Senhor, eu não vou desistir do meu filho, Senhor, não importa, a Sandra não está aqui hoje, mas já falei aqui sobre a Sandra. A irmã Rosana orou anos e anos e anos, e a Sandra era terrível. A irmã Rosana morreu, foi embora para a glória, crendo que a Sandra voltaria para a igreja. Ela não viu a Sandra voltar. Só quem conhece a Sandra aqui, que sabe quem foi a Sandra. A Rosana não viu, mas Deus colheu cada lágrima dela que foi derramado. E quantas vezes, irmão, a gente olha para um filho e diz assim, estou falando, eu gosto de pregar muito aquilo que eu vivo. Muitas vezes tem causa na minha vida que eu digo assim, Deus, olha, eu lavo as mãos, eu não quero saber mais.
Sabe, Senhor, eu não vejo solução, não tem solução para essa causa, não tem. Mas eu esqueço que para Deus tem solução. Para Deus a última palavra é dele. E tem muitas vezes, irmão, tem um versículo que eu amo muito ele, que diz: não morrerei, mas antes viverei, para ver cumprir as promessas do Senhor. E se nós perseverar, como essa viúva, sabe, podia ela dizer: eu já fui tantas vezes, eu já insisti, ele é mau, ele não vai fazer. Agora, se ele é mau e ele fez, quanto mais nós, irmãos, quanto mais nós. E talvez você hoje, para você não tenha essa dimensão, mas para mim, ver o Ronaldo sentado ali, na quarta-feira, quando eu vi ele entrando ali na igreja, na quinta-feira, sabe, eu disse: Deus, o Ronaldo é teu, Senhor. O Ronaldo é teu, Deus. E hoje, eu não vi ele ali, quando eu estava de costa. Agora, quando eu vejo ele ali, ele não para, ele anda para o bairro inteiro. Agora, ele tem consciência que 9h da manhã tinha um culto aqui, ele não sabe. Ele vai de madrugada na minha casa, porque ele não tem noção da hora. Ele não tem noção que hora que é. E como que ele veio aqui agora, Ronaldo, às 9h? É Deus, irmão. É Deus. É Deus. Eu quero dizer para você: persevere no seu casamento. Persevere orando pelo teu filho. Persevere orando pela sua família. Não olhe para aquela pessoa e diga: olha, eu desisto, eu não quero saber mais. Sabe, estou cansado. Persevere. Seja persistente. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não posso fazer nada. Mas Deus pode fazer. Deus pode mudar o cativeiro. Quando a Carol começou a ministrar aqui, eu disse: Deus, imagina aquele povo sair do deserto, sair do Egito. Um povo que não tinha esperança. Um povo que já estava acostumado naquela vida de escravo. Que já estava satisfeito de comer pepino, de ser maltratado, porque não tinha outra solução. E de repente Moisés chega lá e diz: Deus mandou eu tirar vocês daqui. Só que eles pensaram: se Deus mandou Moisés tirar a gente daqui, agora é vida boa. Agora tudo perfeito. Agora não teremos mais problema. Não seremos mais escravos. Não passaremos, não precisamos comer mais pepino. Porque Deus é poderoso. Deus tem o melhor. Mas quando eles começam a enfrentar as lutas, os problemas, as dificuldades, e quando eles chegam ali agora, diante de um mar, irmão, qualquer um de nós sabe aqui, será que um de nós aqui teria fé de você ir para a praia e dizer assim: olha, eu vou orar agora, eu sou poderosa, minha oração, eu jejuo, eu oro, eu conheço a Bíblia, agora eu vou levantar a minha mão aqui e o mar vai se abrir. E eu vou passar para lá, depois eu passo para cá. Seria tentar Deus, que Deus não mandou você fazer isso. E Moisés tirou aquele povo porque Deus mandou. E quando Deus dá uma ordem, se atentamente obedecer os meus mandamentos, você comerás o melhor dessa terra, você viverá sob a proteção de Deus.
Deus está no controle. Dependência de Deus não é simplesmente uma palavra pendurada ali num banner. Dependência de Deus é você dizer: Senhor, eu já fiz tudo que estava no meu limite. Senhor, mas olha, a minha dependência, a minha parte, eu fiz, Deus. Mas agora eu não vejo mais saída. Mas o Senhor é a minha saída. E eu vou persistir, Senhor. Enquanto o Senhor não fazer, ainda que eu morra e não veja, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Irmãos, nós precisamos. Se tivesse jeito de comprar fé, irmãos, eu acho que a gente procuraria todo o dinheiro desse mundo para a gente comprar fé. Mas a fé, ela tem que nascer no nosso coração. A fé tem que ser germinado. A fé tem que ser germinado, e a única que pode fazer essa fé nascer é esta palavra. Esta palavra, ela faz nascer a fé. E as nossas palavras voltam atrás. Muitas vezes eu falo coisas que depois eu chego para Deus e falo: Senhor, eu gosto muito de conversar com Deus, de falar com Deus, de dialogar com Deus. E muitas vezes eu chego: Senhor, esquece que eu falei, tá? Eu anulo no reino espiritual que eu falei, porque toda palavra que sai da nossa boca fica registrado no reino espiritual. E é nessa palavra que o inimigo vai trabalhar. E muitas vezes, sabe, você começa ali e você começa, sabe, dizer coisas que você fala na emoção. Você fala na hora do desespero, na hora da raiva, na hora que dá os 5 minutos que dá na gente. E aí você fala coisa. Mas glória a Deus quando nós arrependemos. Eu falo: Deus, esquece que eu falei, Senhor. Eu anulo no reino espiritual, mas eu vou continuar crendo na tua palavra. Eu vou continuar crendo nesta palavra. E o que eu quero que você entenda nessa manhã: se esse juiz, que era mau, que não temia Deus, e ele ouviu essa mulher, ele julgou a causa dela. E essa mulher viu quanto valeu a pena a persistência dela. Agora eu queria olhar, que você imaginasse nessa manhã, qual é o tamanho desse Deus? Qual é o poder desse Deus? Qual é a existência desse Deus? Qual é o controle desse Deus? Foi cantado aqui que Ele é bom. Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas dores. Ele conhece os nossos limites. Ele conhece o nosso limite. E sabe, quando Ele conhece o nosso limite, o que nós precisamos é perseverar, igreja. É dizer: Senhor, eu coloco essa causa nas tuas mãos, Pai. Mas vem de novo. Senhor, eu sei que o Senhor não esqueceu da minha causa. Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer. Aí parece que você está fazendo uma oração repetido, né? Mas de novo, Deus conhece o nosso assentar, nosso levantar. Deus conhece todas as coisas. Mas quando você fica ali, mas a gente fala assim: quantas pessoas que vinham no culto de oração e hoje não vêm mais? E você vai conversar com essas pessoas, elas dizem para você assim:
Ah, pastor, eu estou cansado de orar. Ai, faz não sei quanto tempo que eu estou pedindo. E parece que está mais pior ainda. Irmão, eu ouço isso. Então eu quero que o Espírito Santo de Deus nessa manhã fale o teu coração. E você não desista. Por mais que você está sofrendo, por mais que você está sendo afrontado, por mais que aqui diz que era o adversário, por mais luta que você esteja passando, irmão, desiste de tudo nessa terra, mas não desista dele. Não desista de orar, irmãos. E muitas vezes, ouça o que eu vou falar. Tem momento na nossa vida que a gente não tem nem força mais para orar. Parece que a gente está repetindo a mesma coisa e a gente cansa. Tudo que é repetido, a gente cansa. Eu estou orando, pedindo, mas nada acontece. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que quando nós não temos mais palavra, o Espírito Santo, Ele ora por nós, Ele intercede por nós, porque o Senhor conhece as nossas fraquezas humanas. Nós somos ser humano, irmãos. Nós somos ser humano e a gente é limitado, mas o nosso Deus não é limitado. Lucas 1,37 diz que para Deus não há impossível. Não há impossível para Ele. Se Ele falou, a única coisa que nós precisamos é crer. Nós tivemos o acampamento, esse final de semana passada, foi tremendo. Foi tremendo. Os pastores, tudo ministraram a mesma coisa. Qual é a sua identidade? E foi revelado ali a identidade de cada um que estava ali. Cada um aprendeu qual é a sua identidade. Mas se eles voltaram desse acampamento, e agora eles voltam de lá, ouviram, choraram, cantaram, se prostraram no chão. Mas daí vem o mundo, vem as pessoas e dizem, você não é nada. Você é isso, você é aquilo, você não vai vencer, como foi falado aqui. E eles, verdade mesmo, são derrotados. Eu não vejo futuro para a minha vida. Melhor eu sair da igreja, melhor eu ir para o mundo, melhor eu ir para as drogas, melhor eu voltar a beber, melhor eu voltar a fumar. No mundo parece que aqui parece que Deus não me ouve. Onde está Deus? Onde está Deus que eu peço e Ele não me ouve? Deus está no lugar que sempre Ele esteve. Então, irmãos, cada um que saiu, você que foi nesse acampamento, assuma a sua identidade como filho de Deus. Você tem um Pai que sempre nos momentos mais difíceis, que a sua força se esgotar, Ele vai dizer, eu sou o teu Pai. Eu sou, irmão, que palavra forte. Palavra forte, eu sou o teu Pai. E um Pai que ama. Aqui diz a palavra, nós acabamos de ler, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé, amor, misericórdia. Mas o Senhor insiste mais na fé. Se não houver fé no nosso coração, irmão, e Ele não pede uma fé tão grande, não, para você abrir o mar. Ele pede só, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Eu estive com uma causa e esperando 2 anos
2 anos esperando. E por muito momento eu senti vontade de largar a mão, entregar, largar, sabe? Porque quanto mais eu orava, parece que mais difícil era. E eu também dependia de juiz. Eu dependia do laudo, da assinatura do juiz. E a gente ficava sempre acusando o advogado, indo atrás do advogado, e o advogado respondia só assim para a gente: está na mão do juiz. Está na mão do juiz. Ia de novo: está na mão do juiz. Passa 6 meses, passa 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu cansei. Estou cansada. Mas, na mesma hora, as pessoas vinham e diziam para mim: você não pode desistir de uma causa que é seu direito. Mas você tem que depender do juiz. E eu não sei se daqui a pouco o juiz saiu de férias, daqui a pouco é final de ano. A gente vai esgotando, irmãos. Mas uma hora eu cheguei e falei assim: ó, Senhor, quer saber de uma coisa? Está na mão do Senhor, está na mão do juiz. Mas acima do juiz está o Senhor. Então, quando o Senhor quiser fazer, o Senhor faça. Mas eu não vou ficar mais atrás de advogado. E quando eu menos esperei, foi marcada essa audiência. E no dia da audiência, sabe, o inimigo vem, meu irmão fica doente, tem uma hemorragia, quase que vai embora. E foi cancelado de novo. Vontade, irmãos, é desistir. Mas, de repente, quando Deus dá a última palavra. E quando foi essa semana agora, se eu estou encerrando, o louvor pode até subir. E quando foi essa semana agora, eu cheguei com meu marido no escritório do advogado, onde a gente iria assinar. Meu marido está aqui de prova. Primeira coisa que a secretária fala: não tem nome de você aqui em lugar nenhum. Qual é o seu telefone? Não tem seu telefone aqui. Não tem o seu nome aqui. Não tem nada agendado aqui. E eu disse: nós temos aqui marcado 2 horas da tarde. E ela diz: não, não tem nada. Qual é a advogada? Eu falei: não sei nem o nome do advogado. E aí ela disse assim: vou ligar para tal, os outros advogados estavam lá, mas tinha uma que não estava. Ela falou: a sua causa está na mão dessa advogada. Mas ela não vai vir porque o juiz chamou ela para julgar uma perícia de urgente. Eu falei para o Reinaldo: eu não acredito mais, eu não aguento mais. Aí o Reinaldo fala: calma, Sônia, fique tranquila, 1 hora vai resolver. Muito obrigado, Reinaldo, por você estar ao meu lado nesse momento. E por você ser sábio. E ele disse: calma, Sônia. Eu já queria ir. Não, daqui eu não saio. Enquanto não resolver, eu não saio. E aí a pessoa que estava tomando conta dessa causa minha, ele chegou e ele disse: não, nós vamos resolver essa causa hoje. Porque se nós vamos resolver essa causa hoje, e se não assinar aqui, nós vamos no meu escritório, vai ser assinado no meu escritório. E resumindo, a gente foi, outro advogado levou a gente para a sala, foi assinado todos os documentos, de lá nós fomos para o cartório, com maior dificuldade, que eu não vou contar, que é muito grande, deu tudo errado de novo, mas deu tudo, no final, deu tudo certo. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você: o seu juiz, ele não é mau. E ele compadece, ele é bom. E ele compadece da tua causa. Fica de pé nessa manhã. Qual é a tua causa nessa manhã? Qual é a tua causa?
Talvez você já orou, anos se passou, e você vê acontecendo tudo o contrário. Ou você diz, nossa, faz tantos anos que eu oro, eu não vejo acontecer nada. Eu quero dizer para você essa palavra: persistência, perseverança. Saia com esta palavra, é uma palavra só: perseverança. Espírito Santo coloca no meu coração aqui uma palavra agora, que diz assim, na harpa cristã 186, tem um louvor que diz assim: pela fé que uma vez foi me dada, pela fé que uma vez foi me dada. Essa fé foi na graça que Jesus Cristo morreu. Pela graça de Deus enviada. Deus enviou Jesus. Jesus, a salvação, é graça. E nós precisamos perseverar até o último suspiro. Eu e você vamos ter que lutar. Vamos ter que lutar. Depois diz assim: quero andar de valor em valor. Quero andar de valor em valor. Andar em valor é nessa palavra. Essa palavra te faz vencedor. Essa palavra faz você ir até o fim. Porque a graça, você já tem a graça, mas a salvação, irmãos, uma vez salvo, não é salvo para sempre. A salvação é conquistada todos os dias. E sabe quando que você vai mais se apegar à salvação? É no momento mais difícil da sua vida. Que você vai dizer: Senhor, a tua graça me basta. A tua graça me basta. E eu vou até o fim. Vai até o fim. E você vai receber a recompensa da sua oração, da sua fé, da sua persistência, daquilo que você creu, acreditou. Ainda que a sua força desfaleça. Mas lembre que nessa hora, o Espírito Santo, ele te pega no colo e ele intercede para você. Ele faz você ninar nos braços dele e dizendo: eu cuido de você. Amém? Aleluia.